7 estratégias de vendas online validadas. São estratégias de vendas online, de vendas na internet com a sua loja virtual, que funcionam atualmente. São essas exatas estratégias que eu vou passar aqui para você, que são aplicadas nas consultorias individuais que a gente faz aqui. São várias lojas de vários nichos que a gente atende aqui nas nossas consultorias individuais, que aplicam essas exatas estratégias. Lojas que faturam aí 100 mil por mês, 200 mil por mês, 500 mil por mês e até mais. Então você vai ter acesso aqui a 7 estratégias que são validadas e que estão funcionando atualmente. A primeira estratégia que funciona muito ainda é o storytelling com micro-influenciadores. O que seria isso? Você tem duas formas de você fazer parcerias, né, de você anunciar com micro-influenciadores. Você pode fazer um anúncio padrão, onde o influenciador vai pegar o seu produto, vai anunciar o seu produto de uma forma tradicional e a audiência desse influenciador vai ver que aquilo é uma publi, né? Vai ficar explícito, vai ficar na cara que aquilo é uma propaganda, que aquilo é uma publi. E a outra forma, né, que funciona muito ainda atualmente é o formato de storytelling. Quando eu falo aqui de micro-influenciadores, são aqueles influenciadores ali de até 100 mil seguidores. Pode ser até um pouquinho mais de 100 mil, mas normalmente até 100 mil seguidores são os influenciadores que são considerados micro-influenciadores. E como que funciona a questão do storytelling? É quando o influenciador, antes de fazer a divulgação explícita do produto, ele contextualiza, ele conta uma história. Então, por exemplo, imagina que numa primeira postagem, num primeiro story que ele vai fazer, ele vai falar com a audiência dele, ele vai conversar com a audiência dele, que ele tá precisando de um produto X. Então, sei lá, pode ser qualquer nicho, tá? Isso vale para qualquer nicho. Foi testado em vários nichos diferentes esse tipo de publicação da storytelling e funcionou muito bem. Então, imagina que esse influenciador, ele tem ali um cachorro ou um gato e ele tá conversando com a audiência dele, né? Ele fez ali uma publicação conversando com a audiência, falando que ele tá atrás de um brinquedo para distrair o gato ou para distrair o cachorro, que o cachorro ou o gato tá muito agitado e ele tá procurando, né, algum tipo de brinquedo, algum tipo de objeto que deixe, né, o gato ou o cachorro mais calmo, por exemplo, tá? E ele pede ali pra audiência dele, caso alguém conheça produtos que façam isso, né, para indicar e tudo mais. E aí numa segunda publicação, né, numa segunda postagem, esse influenciador vai falar que conheceu um produto, né, que ele vai testar e aí se der certo, ele volta para contar pra audiência se o resultado foi legal. Então ele fez a primeira publicação falando que ele estava atrás de um produto, a segunda publicação falando que ele encontrou um produto e vai testar, e a terceira publicação que ele vai fazer é falando, ó, testei o produto e realmente funciona. Por exemplo, nesse contexto que eu tô falando aqui, esse produto que eu comprei, né, realmente conseguiu, né, acalmar o meu cachorro ou acalmar o meu gato, né, conseguiu fazer ele distrair e isso realmente surtiu um efeito enorme, adorei o produto e tudo mais. Aí o influenciador fala assim, meu, eu gostei tanto do produto que eu falei com a loja, né, pra ver se eles não têm ali uma condição especial, se eles conseguem um cupom de desconto pra vocês que são seguidores aqui, porque, meu, o produto realmente é muito bom. Aí numa quarta publicação, por exemplo, o influenciador, ele vem e fala pra audiência, fala, ó, conseguiu o cupom XYZ com a loja, então pra quem quiser comprar, né, esse cupom tá sendo válido até o dia X ou até o horário X, então pra vocês aproveitarem e comprar, porque meu produto realmente é muito bom e tudo mais. Então assim, eu falei aqui de um produto exemplo, né, mas isso serve pra qualquer tipo de produto e pra qualquer nicho, né, basta ter um storytelling. Ao invés do influenciador ele divulgar direto, né, o produto sem contextualizar, ele cria um contexto, né, ele cria uma história ali, onde ele tá divulgando o produto de uma maneira muito mais natural, né, nem vai parecer pra audiência que aquilo é uma publi, né, claro que só faz sentido o influenciador fazer isso de forma autêntica, de fato se ele gostou do produto, né, de nada adianta o influenciador ter acesso ao produto, contar a história, mas ele não gostou do produto, ele não acha que o produto é bom e mesmo assim ele vai divulgar o produto. Então esse formato de divulgação e storytelling, ele funciona muito mais do que a divulgação padrão, do que a divulgação tradicional. Então isso foi testado, né, foi validado aqui com várias mentorias individuais, né, com várias consultorias individuais que a gente tem com alunos aqui de várias lojas, de vários nichos e funciona muito ainda atualmente, beleza? Uma segunda estratégia de vendas online para você vender, né, com a sua loja virtual são os criativos UGC, né? O que seria criativos UGC? UGC é a sigla de User Generated Content, ou seja, conteúdo gerado pelo usuário na tradução, né? É quando você usa, por exemplo, vídeos da sua audiência, vídeos de clientes seus, né, que usaram o seu produto para fazer a divulgação do seu produto. Então você vai usar vídeos, né, conteúdos de terceiros que não são conteúdos produzidos por você, são conteúdos produzidos por usuários, né, por pessoas, por clientes, pela sua audiência, para você divulgar o seu produto. A vantagem desse tipo de conteúdo, né, de quando você usa um vídeo criado por um usuário real ali, é que normalmente, né, essa pessoa que criar esse vídeo, por exemplo, ela vai apresentar o produto que ela comprou numa situação real. Então esse tipo de vídeo, ele fica muito mais autêntico, ele fica muito mais verdadeiro, porque você loja, você marca, quando faz uma divulgação, né, você faz um vídeo ali para você divulgar o seu produto, as pessoas vão ver que é a própria marca, que é a própria loja que está divulgando o produto. Então isso tem uma percepção nas pessoas. Agora, quando é outra pessoa, né, uma pessoa que comprou, fazendo um vídeo, falando do produto, usando o produto numa situação real ali, aquilo fica muito mais autêntico. E, atualmente, isso tá tendo um poder muito grande. Então, quando a gente pega ali criativos, né, vídeos criados por usuários e compara com vídeos criados pela própria loja e divulga, né, faz uma ação de tráfego pago, faz uma campanha de tráfego pago usando ambos os vídeos criados por usuário, né, os vídeos de UGC,
UGC, eles estão performando muito bem, estão com uma performance muito melhor do que criativos convencionais criados pela própria marca. Então, esse tipo de vídeo, esse tipo de criativo, quando criado pelo seu usuário, quando criado pela sua audiência, ele tem uma força muito grande. E muito desse potencial, né, é por conta dele ficar camuflado, ou seja, não parece que aquilo é uma propaganda, não parece que aquilo é uma divulgação explícita, porque aquilo foi produzido por uma pessoa real, numa situação real, né, então aquilo fica muito mais verdadeiro, muito mais autêntico, como eu falei. E aí quando você usa, né, esse vídeo, né, quando você usa esse criativo para fazer um anúncio, para fazer uma campanha, ele fica meio aquele que camuflado, porque as pessoas não vão perceber de imediato que aquilo é uma propaganda, porque o contexto, né, porque o vídeo em si é de uma pessoa real, como se fosse uma pessoa fazendo o react, como se fosse uma pessoa fazendo ali, sei lá, o unboxing de um produto. Então o engajamento das pessoas para assistirem aquele conteúdo é muito maior, porque elas não percebem de cara, né, que aquilo é uma propaganda, que aquilo é uma divulgação. E aí para você conseguir ter esse tipo de conteúdo, né, para você conseguir fazer com que os usuários, com seus clientes gerem esse tipo de conteúdo, você precisa fazer um incentivo. Então você precisa incentivar a sua audiência, incentivar os seus clientes para que eles produzam esse tipo de conteúdo em troca de um benefício, em troca de uma recompensa, né, em troca de um incentivo. Você fazendo essa ação proativa, né, você sendo proativo, né, e incentivar a sua audiência, os seus clientes a criar esse tipo de conteúdo, né, quem comprou o produto pode fazer um vídeo demonstrando o produto, falando como ficou o produto, usando o produto e dar a opinião real, a opinião verdadeira, porque você fazendo isso e publicando nas suas redes sociais, você vai ganhar, sei lá, um cupom, você vai ganhar um incentivo, uma recompensa para você fazer isso. Quando você faz esse tipo de ação, você vai receber vários vídeos, né, vários tipos de conteúdo UGC criados pelos próprios usuários, que são muito mais autênticos, porque você está promovendo essa ideia, porque você está proativamente, né, incentivando as pessoas a fazerem isso. Então é importante que você tenha esse tipo de ação na sua loja, né, incentivando os seus usuários, os seus seguidores a fazerem esse tipo de ação, para você ter cada vez mais conteúdos, né, do tipo UGC, porque eles têm um potencial enorme, eles estão funcionando muito atualmente para ajudar você a alavancar as suas vendas, beleza? A terceira estratégia aqui é o vídeo review, né, que é um tipo de conteúdo que eu falo muito aqui no canal, que eu falo muito aqui nos meus vídeos, que é aquele vídeo onde você vai fazer a review, a apresentação do seu produto. Então você vai pegar o seu produto e vai apresentar ele em vídeo para sua audiência. Porém, esse vídeo review, né, para que ele funcione melhor, ele tem duas características, né? Primeiro ponto é você apresentar as características do produto. Então você vai pegar ali o produto, pode ser qualquer tipo de produto, né, em qualquer nicho, e vai falar das características do produto, das características técnicas do produto, né? E aí, além das características, é importante que você também fale os benefícios e as vantagens do produto. Eu vejo pessoas fazendo vídeo review focando só na parte de características, na parte técnica, aquela parte fria, não tem o apelo emocional. Você tem que falar as características do produto, sim, porém você também tem que falar dos benefícios, as vantagens, o que a pessoa ganha, o que vai mudar na vida da pessoa quando ela usar esse produto, né? Quais são os benefícios de fato, as vantagens de fato em ela ter e usar esse produto no dia a dia dela. Então, além das características, você apresentar os benefícios e as vantagens do produto é um diferencial enorme para que o seu vídeo review de fato tenha potencial de vender. Então, de nada adianta fazer um vídeo review só com características, porque ele não vai ter o mesmo potencial quando você faz um vídeo review contemplando tanto características quanto benefícios e vantagens do seu produto. Então, esse tipo de vídeo review, ele funciona já há muito tempo e continua funcionando muito bem para você conseguir vender, para você conseguir aumentar ali, potencializar as vendas com a sua loja virtual, beleza? Uma quarta estratégia aqui é a prova social. Também já funciona há muito tempo, continua funcionando e vai continuar funcionando muito a prova social. É a sua audiência, de fato, perceber que aquilo que você está vendendo, aquilo que você está divulgando, funciona, porque ela está vendo outras pessoas usando, né? Outras pessoas satisfeitas com o seu produto, satisfeitas com a sua loja. Então, nós, seres humanos, quando percebemos que tem outras pessoas gostando de algo, a gente tende a gostar, a gente tende a ter uma percepção mais positiva daquilo, a gente vai perceber aquela marca, aquele produto como melhor, porque tem muita pessoa falando bem, porque tem muita pessoa elogiando, né? Tem muita pessoa satisfeita com aquilo. Então a gente vai ter essa percepção. Você precisa causar essa percepção na sua audiência, causar essa percepção em quem ainda não comprou o seu produto, porque a pessoa que ela comprou e já testou, já usou, ela pode ficar satisfeita com o seu produto ou não, depende do produto, mas a pessoa que ainda não comprou, ela não sabe. Então ela vai se basear pela opinião de outras pessoas para ela saber se ela compra ou não o seu produto. Uma coisa é a loja falar bem de si própria, né? Então eu sou a loja, eu estou falando bem do meu produto, normal. Agora, quando é um usuário, quando é um cliente que comprou e está falando bem, a percepção para quem ainda não comprou é muito maior. Eu vou confiar muito mais na opinião de outras pessoas do que confiar na opinião da própria loja, tá? E aí, para você conseguir as provas sociais, né, tem várias formas. Uma primeira forma é ter as avaliações, né? Você deixar ali aberto para as pessoas avaliarem os seus produtos e você incentivar essas avaliações, né? Quando uma pessoa comprar o produto, você fazer um pós-atendimento ali perguntando se ela gostou, o que ela achou do produto,
E se ela falar que gostou, você fala, ó, deixa sua avaliação no nosso site, né? Aí você manda o link onde ela tem que deixar a avaliação para facilitar a vida dela, né? E aí você pode incentivar isso, dando em troca ali um cupom, um incentivo para ela usar, né? Um cupom para usar na próxima compra, um cashback e tudo mais. Então você incentivar as pessoas a avaliarem positivamente seu produto vai ajudar demais para que as próximas pessoas que forem chegando vão ver aquele produto, né? Que a sua loja tem várias avaliações positivas e isso vai fazer com que as pessoas confiem mais em comprar de você e não tenham objeções. Uma segunda forma, né, de você conseguir essa prova social é através de comentários e depoimentos. Então, as avaliações é a pessoa deixar, por exemplo, ali as estrelinhas. Eu vou botar ali de 1 a 5 estrelas, eu votei que é 5 estrelas, por exemplo. A outra é a pessoa, além de avaliar, também deixar um comentário ou um depoimento sobre o produto, do que ela achou do produto. Então a pessoa ela pode só avaliar, né, com as estrelinhas, ou a pessoa, além de avaliar, ela também pode comentar, né, deixar ali um depoimento em texto, por exemplo. Você vê vários sites, né, que fazem isso, por exemplo, o iFood, que é um exemplo bem clássico aqui. As pessoas, quando elas vão comprar no restaurante, ou vão comprar um produto que elas ainda não compraram, elas vão ver primeiro as avaliações, quantas estrelinhas tem esse restaurante. Depois elas vão ver os comentários das pessoas, né, os depoimentos das pessoas que compraram lá, para saber o que as pessoas acharam, para então ela decidir se ela compra ou não. Isso eu falei do iFood, mas vale para qualquer nicho em relação a compras online, tá? E uma terceira forma aqui da prova social é a pessoa conseguir compartilhar os resultados reais dela usando o produto, né? A Shopee faz muito isso. Na Shopee, quando um cliente ele compra, ele tem como avaliar o produto, ele tem como comentar sobre o produto e ele tem como colocar uma foto ou um vídeo dele usando o produto. E a Shopee incentiva os consumidores, né, os clientes a fazerem isso em troca de moedas lá, para que a pessoa, quando ela tem mais moedas, ela consegue mais descontos nas próximas compras. É como se fosse um cashback. Então a Shopee incentiva os clientes a fazer esse tipo de comentário, porque isso ajuda demais a ter mais vendas. Então você ter essa opção de o cliente avaliar seu produto, do cliente poder comentar, deixar um depoimento, e também, né, algumas plataformas permitem que o cliente consiga deixar uma foto, consiga deixar um vídeo dele usando o produto na real. Isso é uma enorme prova social, né, para as pessoas que ainda não compraram de você, quando elas entrarem e visualizarem, né, esse tipo de prova social. Isso ajuda demais, potencializa demais, quebra várias objeções, né, e você consegue consequentemente vender muito mais com isso, beleza? A quinta estratégia aqui, que foi testada, validada e funciona muito, já funcionou, continua funcionando e vai continuar funcionando, é o gatilho de escassez e o gatilho de urgência. Claro que você tem que usar isso de forma íntegra, né? Você tem que ser verdadeiro. E o que seria o gatilho aqui de escassez e urgência? É quando, por exemplo, você faz uma promoção do seu produto, vai, de 150 por 100, um exemplo, né? 150 por 99, só que é válido só até a meia-noite de amanhã, é válido só até o horário X ou até a data Y. Quando você faz isso, você coloca o elemento de urgência nas pessoas que querem comprar aquele produto. Então a pessoa fala assim, bom, eu estou querendo o produto, ele está com um benefício bom nesse momento, né? Que é um benefício, pô, de 150 por 99. Só que eu tenho que comprar logo, é uma urgência. Eu não posso esperar muito tempo para comprar, senão eu vou perder essa oportunidade. Eu vou perder a chance de pagar mais barato. Então aquilo gera um sentimento de urgência da pessoa ter que agir agora, não esperar para depois, não ficar pensando, porque se ela esperar depois ela pode perder aquela oportunidade. Então, esses gatilhos de urgência, a Black Friday, né, faz muito isso. A Black Friday, ela aplica esse gatilho de escassez e de urgência muito bem, né? Toda ação de Black Friday é pautada em urgência e escassez. A urgência é você fazer a pessoa agir logo, porque se ela não agir agora, se ela não agir de forma urgente, ela pode perder aquela oportunidade. E a escassez é quando a pessoa vê que tem poucas unidades sobrando, que se ela não comprar logo vai acabar as unidades, ou que o número de pessoas que podem comprar com aquele desconto é limitado, né? Nem todo mundo vai conseguir comprar por aquele desconto, porque, por exemplo, quando 20 pessoas comprarem, ninguém mais vai poder comprar com aquele desconto. Então você colocar o gatilho de escassez e da urgência vai fazer com que as pessoas tomem uma ação agora, vai fazer com que as pessoas não esperem para comprar depois. Depois eu vejo, vou pensar. Não, você não pode pensar, ver depois. Se você quiser, você tem que comprar agora, senão você vai perder essa oportunidade, seja porque vai acabar o tempo, né? Vai expirar o prazo, então você tem que agir urgente, seja porque vai acabar o estoque, né? Não vai ter mais disponível para você, porque aquele é um produto escasso. De novo, só faz sentido você fazer esse tipo de ação quando for íntegro, quando for verdadeiro. De nada adianta você divulgar para sua audiência, por exemplo, só tem 5 unidades de estoque, né? As últimas 5 unidades para fazer esse gatilho da escassez, e as pessoas vão lá, compram, e aquele produto passa um mês, passa 2 meses, ele continua disponível para venda. Ou seja, não era verdade que só tinha 5 em estoque, tinha mais estoque, só que você usou o gatilho e a pessoa vai passar a não confiar mais em você das próximas vezes. E aí você vai perdendo aos poucos esse efeito com a sua audiência, né? Porque a sua audiência não vai confiar mais quando você usar. E aí o gatilho para de funcionar na sua audiência. Então você vai perder muito poder de venda quando você não usar isso de forma íntegra e autêntica. Mas quando as pessoas veem que realmente, toda vez que você fala que vai acabar, que não tem mais, realmente acaba, não tem mais, elas passam a confiar em você e aí potencializa ainda mais esse gatilho para as próximas vezes. Porque a pessoa fala, pô, da última vez falou que ia acabar a promoção no dia X e realmente acabou. Eu tentei comprar depois, não consegui. Então dessa vez que eles estão falando que vai ter de novo, deixa eu aproveitar, porque senão eu vou
perder de novo, porque as pessoas viram que realmente aquilo que você falou aconteceu. Então agora elas estão muito mais espertas, agora elas realmente acreditam em você e aquilo vai funcionar cada vez mais. Então se você usar de forma íntegra, o efeito tende a funcionar cada vez melhor. Mas se você não usar de forma íntegra, você vai perdendo o efeito, né, o poder desse tipo de ação, né, de escassez e urgência, beleza? Uma sexta estratégia aqui, né, que funciona muito atualmente, funcionava no passado, continua funcionando e vai continuar funcionando no futuro, é o remarketing, né, que é você reanunciar para quem já teve contato com a sua loja. Então eu vou fazer um anúncio, né, com tráfego pago, eu estou fazendo uma campanha pagando essa campanha, porém essa campanha vai aparecer para as pessoas que já visitaram minha loja, que abandonaram o carrinho, ou que já visualizaram um vídeo meu, que já curtiram uma foto minha, que já me seguem no Instagram. Então a pessoa, independente do contato que ela já teve comigo, né, se ela já me conhece, ela já teve um tipo de contato comigo, ela vai receber um anúncio, né, ela vai receber um anúncio direcionado. Então eu estou direcionando meus anúncios para as pessoas que de fato já me conhecem, já tiveram um tipo de interação comigo. Só que não adianta você criar lá uma campanha de remarketing, ou criar algumas campanhas de remarketing por segmentações, por exemplo, vou fazer uma campanha de remarketing para quem já visitou minha loja nos últimos 30 dias, vou fazer uma outra para quem abandonou o carrinho nos últimos 15, vou fazer uma outra para quem já assistiu pelo menos 50% dos meus últimos vídeos, por exemplo, no Instagram. Então dá para você segmentar vários públicos aqui, porém o interessante, né, além dessa segmentação, é que você tenha criativos, né, anúncios com estímulos mentais diferentes. Então eu vou citar aqui 3 tipos de estímulos mentais que você precisa ter nessa sua campanha de remarketing. Então você pode dividir essa sua campanha de remarketing por período. Então, por exemplo, as pessoas que visitaram minha loja nos últimos 3 dias vão receber esses criativos com esses estímulos. As pessoas que visualizaram a minha loja, né, que entraram na minha loja nos últimos 7 dias vão receber esses outros criativos, né, com outros estímulos. Então a pessoa, quando ela abandona a sua loja, ela vai passar por uma jornada, por uma esteira de criativos. Nos primeiros dias que ela abandonou, ela recebe alguns criativos com alguns estímulos, depois ela vai começar a receber outros criativos com outros estímulos e assim por diante. Então eu não posso tentar ficar sempre com o mesmo criativo ou com os mesmos criativos dentro de um período de tempo, porque aquilo vai perder o efeito. A pessoa já viu aquele criativo 3, 4, 5 vezes e ela não comprou ainda. Então eu tenho que variar os estímulos, né? Porque talvez aquele estímulo que eu tô usando não fez a pessoa comprar, porém quando ela vê outro estímulo, um outro ângulo, né, com uma outra abordagem, aquilo vai fazer com que ela tome ação e ela compre. Então, por exemplo, você deve ter criativos que aumentem o nível de consciência da pessoa no seu produto. Então a pessoa, ela entrou na sua loja, ela visualizou o seu produto ali, porém ela talvez não ficou consciente de tudo que o seu produto faz ou de todos os benefícios do seu produto. Então você pode ter alguns criativos ali reforçando os principais benefícios, reforçando as principais vantagens do seu produto, para a pessoa aumentar o nível de consciência que ela tem em relação ao produto. Você pode mostrar ali funções, você pode mostrar ali situações que seu produto é usado que as pessoas não sabem. Você deve mostrar, né, toda a versatilidade do seu produto para que aquela pessoa ela tenha uma consciência geral, porque às vezes ela entrou na sua loja, ela viu o seu produto, porém ela se atentou só a 1 ou 2 pontos. Quando você tem criativos mostrando os outros pontos positivos, as outras aplicações, as outras funções do seu produto, os outros benefícios, ela vai ficar muito mais consciente de tudo que o seu produto tem. Então você não pode ficar só insistindo no mesmo estímulo mental. A mesma coisa para quebra de objeções. Você tem que ter alguns criativos ali que quebrem possíveis objeções. Então, primeiro, você tem que ter listado quais são as principais objeções das pessoas em relação ao meu produto, em relação à minha loja, para que eu consiga quebrar essas objeções, para que eu consiga eliminar essas objeções para que a pessoa consiga comprar, né? Se a pessoa tiver objeção, ela não vai comprar. Então, quais são as principais objeções dos clientes em relação a esse produto ou em relação à sua loja? Você tem que ter criativos que quebrem essas objeções. Então, aqui a gente está abordando alguns estímulos mentais. Então, isso pode ser usado, como eu falei, nos 3 primeiros dias que a pessoa visitou sua loja, ela pode receber criativos com esses objetivos. E aí, passado alguns dias, né, depois de 7 dias que ela visitou minha loja, ela pode receber criativos com outros estímulos. Então, criativos com resultados, né, mostrando o resultado que seu produto gera nas pessoas. Podem ser resultados reais de outros clientes que compartilharam, depoimentos de clientes reais, né, falando o que acharam do produto. Podem ser aqueles criativos de UGC que eu falei, né, de usuários reais, né, de pessoas reais que compraram esse produto, que usaram esse produto e compartilharam ali a opinião deles. Então, esse tipo de criativo tá mexendo com outros estímulos na pessoa. Então, a pessoa, ela tá passando por uma esteira, por uma jornada com vários elementos, com vários estímulos para ela decidir comprar, né, para ela confiar em comprar o seu produto. E aqui uma terceira categoria, né, são os criativos de desejo e de vídeo review. Criativos onde você vai despertar ainda mais o desejo da pessoa em ter o seu produto, né, mostrando aquele seu produto ambientado, humanizado, para a pessoa se imaginar já naquela situação, para a pessoa desejar até aquele mesmo contexto que você tá divulgando ali. Por exemplo, produto de moda, né? A pessoa, ela vai ver a foto da roupa numa modelo, num contexto, num ambiente, e ela vai desejar ter aquela situação. Aquilo vai aumentar o desejo dela no produto. Ela vai perceber como o produto ficou bonito naquela situação, né, naquela modelo, ela quer ficar bonita daquele jeito também, né? Então isso tudo aumenta o desejo da pessoa no produto. E a review, né? Você mostrar, fazer a review do produto, mostrando as características, mostrando os benefícios, tudo isso vai aumentando os estímulos, tudo isso vai fazendo com que eu consiga, de fato, convencer o cliente ou mostrar para o cliente que aquele produto é a melhor opção para ele. Porque aqui eu variei vários estímulos mentais diferentes dentro de uma jornada. Eu não tô focando só em um único estímulo ou em alguns criativos específicos para a pessoa ficar recebendo o mesmo criativo durante o tempo. Ela vai receber criativos diferentes conforme o tempo que ela visitou minha loja ou o tempo que ela abandonou meu carrinho, por exemplo, tá? Então esse tipo de remarketing com esteira de criativos,
ele tem funcionado muito, né? É o tipo de remarketing que mais funciona atualmente, que você deve aplicar na sua loja também, tá? E antes da gente ir para a sétima estratégia aqui, eu só queria reforçar, né, que a gente tem o nosso curso completo e a gente tem a versão com a consultoria individual. Então tudo que eu tô falando aqui, a gente aplica, né, nessas consultorias com as lojas individualmente para cada loja, para que elas consigam ter esse resultado. A gente consegue fazer isso para a sua loja também. Então a gente consegue fazer essa consultoria individual para a sua loja específica, né, analisar o seu produto, o seu público-alvo e definir quais são as melhores estratégias, como que essa estratégia tem que ser implementada individualmente na sua loja. Então se você quiser conhecer, né, essa versão do nosso curso com a consultoria individual, o link tá aqui embaixo na descrição e fixado no primeiro comentário também, beleza? A sétima estratégia aqui que foi validada, que é validada, que funciona muito e funciona cada vez mais, é a estratégia do frete grátis. Você dar a opção de frete grátis para o seu cliente, porém, não é dar o frete grátis de qualquer jeito. Existe um cálculo, existe uma forma, existem maneiras de você dar o frete grátis que funcionam melhor e que não vão deixar você no prejuízo, né? E que não vão prejudicar a rentabilidade, o lucro da sua loja. E é exatamente isso, né? Como você aplicar o frete grátis da forma certa na sua loja virtual, que eu falo nesse outro vídeo que está aparecendo aqui. É só você clicar para você assistir agora.